Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções, falando de comportamento e espiritualidade. Hoje vamos falar sobre a bênção do sofrimento, tirado do livro Tesouros Libertadores, psicografado por Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles, que é o espírito que psicografou. Com o conhecimento do espiritismo, nós temos uma visão mais ampla da vida, na qual ela tem sentido, ela tem uma causa e tem um sentido. Muitas pessoas despertam na vida diante de alguns acontecimentos, mas até que aconteça isso, elas já estão bastante influenciadas pelos conhecimentos sociais e também pelo materialismo, na qual gera a ideia ou as ilações de que o mundo é algo desorganizado, que as coisas vão se desdobrando ao sabor dos acontecimentos sem uma causa que justifique, né? E isso causa um certo sofrimento, uma aflição nas pessoas por acharem que elas estão sofrendo injustamente ou passando por dificuldades, apertos ou facilidades por conta de uma sorte ou de um azar. O Espiritismo, a terceira revelação, desvenda, tira o véu que encobria a realidade e mostra que a nossa vida tem origem na vida espiritual, o mundo causal, de onde procedemos. E que a nossa estada aqui faz parte de um programa evolutivo, né? A lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir, tudo progride. Quando se fala de sofrimento, e aí causa um certo embaraço, porque uma coisa é o discurso do sofrimento, as reflexões em torno desse tema, a outra é a vivência. Quando nós nos deparamos com dores, ou os nossos parentes, aí é que vem nós vamos ver se tem consistência o discurso, se o indivíduo realmente ele está consciente dessa questão, que tem uma finalidade, o sofrimento, e não cai num sofrimento de dizer que aquilo não tem sentido, que é uma injustiça, etc. Né? Então, o Espiritismo mostrando a realidade da vida, mostrando a lei de causa e efeito, que se expressa através das provas e expiações, objetivando o crescimento do indivíduo, uma vez que o indivíduo se depara com as construções, com as suas realizações em si mesmo e ao seu entorno. Então, ele começa a aprender através do que reflete nele por conta das suas ações. Então, uma coisa é uma pessoa maldosa fazer o mal para o outro e não se importar, não se imolar com aquilo, porque ele não está sentindo, né? Então, ele pode até se mostrar como uma pessoa forte, que não está nem aí com nada, que não se sensibiliza enquanto a dor está fora dele. A hora que aparece a dor nele como consequência das suas ações, aí muda toda a história, o discurso cai por terra, não é? Porque a dor acaba com a arrogância, acaba com a prepotência de se achar inatingível, né? Então, aquilo estilhaça o ego atormentado, o ego infantil, e quando começa as dores trabalhar o mundo interno do indivíduo, né? Antes ele tinha liberdade, fazia o que queria, e agora ele se vê limitado. E eu lembro aqui o caso do Sabino, no livro Ação e Reação,
há 1000 anos aquele espírito vinha causando uma desordem social, prejudicando uma série de pessoas, até que ele nasce num corpo no qual ele é cego, surdo e paralítico, um corpo prisão. Um corpo prisão. O corpo prisão é uma prisão na qual ele não consegue se mover, ele não consegue sair daquilo. Ele não consegue levantar e andar sozinho, não consegue pegar um copo de água. Alguém tem que fazer para ele e é a sua mãe. Então, aí mostra que todo aquele poder, que toda aquela maldade que ele dava vazão é fictício, é ilusão, é infantil. Agora ele não pode mais fazer. Quando nos deparamos com estas questões, então nós vemos a divindade corrigindo a personalidade, fazendo ela crescer. Não é maldade, não é perseguição, não é vingança da divindade, é o próprio indivíduo que ele gera em si mesmo as limitações, as restrições. Então, esse texto aqui de Joana de Ângeles, falando do sofrimento, tem um sentido. A bênção do sofrimento. Na visão materialista, isso não é uma bênção, isso é uma praga, isso é um azar, né? Mas não é. A personalidade que já está há vários séculos repetindo erros que ela não consegue dominar, por conta dos hábitos automatizados, das cristalizações mentais que ele criou, ele precisa de medidas corretivas, e aí entra a expiação muitas vezes, que ele não escapa, como no caso do Sabino, era uma expiação, né? E as provas redentoras também, onde muitas vezes passamos por privações, dificuldades, para aprender a valorizar essas questões. Então tem um sentido, tem um significado. Portanto, vamos olhar a nossa vida como uma bênção que Deus nos possibilitou para o nosso crescimento. E as coisas que estão acontecendo conosco e que têm significado fazem parte da lei de causa e efeito. Não é um azar, não é uma perseguição da divindade contra nós. Não, é a bondade se manifestando para o nosso crescimento. Então vamos lá seguir o texto. Olha só. Acompanhas o deperecer das forças do ser querido, que a enfermidade vitima silenciosamente, roubando-lhe as energias que antes ofereciam movimento e saudável alegria. Então, você vê uma pessoa forte, uma pessoa lidando bem com as situações, de repente cai nessa fraqueza, vai perdendo as energias, vai perdendo a mobilidade, vai ficando doente, né? Então, você vê aí a lição, o aprendizado gradativamente, ministrando conhecimentos, lições para esta pessoa, para o seu crescimento, né? Agora contemplas o corpo debilitado, assinalizado pelas dores que o consomem, ora em delírio, fruto de enérgica medicação que ele faz diminuir de intensidade, noutros momentos, a débil lucidez que o faz reconhecer o estado de fraqueza em que se encontra. Só queria retornar aqui. Agora contemplas o corpo debilitado, que pode ser uma doença, pode ser uma limitação temporária ou permanente, não é? Uma dor, assinalado pelas dores que o consomem, que faz refletir, que mexe na intolerância, na irritabilidade, na paciência, depende do que o indivíduo tem construído, né? Ora em delírio, começa a pensar coisas fora da realidade, fruto da enérgica medicação que lhe faz diminuir a intensidade. Então, para o indivíduo que tem a ideia cristalizada de poder, que pode tudo, que com dinheiro compra pessoas e com o poder manipula também pessoas, agora ele vê que esse poder que ele tem de gerar coisas no seu entorno não consegue demover um sofrimento, uma limitação pessoal, né? É contraditório, porque Jesus falou que pela fé nós podemos mover uma situação da outra, mas pela fé que o indivíduo tem, equilibrada. O indivíduo desequilibrado, a fé dele está titubeante, está relaxada, né? Ele nem consegue acreditar porque o tormento é tanto, mas por quê? Porque ele se atormentou,
né? Então, à medida que o indivíduo vai saindo desse embaraço, que ele vai melhorando, aí sim a fé começa a mobilizar. Aí ele começa a ver o valor da fé, porque quando ele usava somente para os interesses pessoais ou em momentos que não pedisse aquela fé, agora não. Agora a situação exige uma outra postura, uma postura que grava nele o valor da fé, que até então ele desdenhava. Há nelas que os sofrimentos sejam diminuídos e perguntas a razão pela qual a admirável máquina orgânica, rica de potencialidades e capaz de produzir tantas realizações edificantes, de um para outro momento é devorada por peculiares limitações, desconcertos em marcha irrefreável para o fenômeno da morte. Então aí existe todo um processo que vai trabalhando a personalidade, mexendo nas suas emoções, nas suas ideias, nas suas crenças, nos valores, no corpo. Então você veja, o valor de uma pessoa com o corpo saudável e vaidosa, o valor dela é deixar o corpo super sarado, um corpo super atlético, para mostrar para os outros. Quando ele ou ela passa por essa experiência do sofrimento e das dores, muda o valor. O valor saúde, ele fica em primeiro plano, é a coisa que mais nós queremos, saúde. Eu queria ter saúde para levantar dessa cama e poder andar 2 metros até a janela para ver o sol. Antes, a pessoa ficava na academia 6 horas por dia, cuidando da musculação, sem cuidar da sua subjetividade, do seu mundo interno, do seu equilíbrio, da existência dos outros, de ser uma pessoa boa para os outros, né? Pensava só em si mesma, estava egocentrada, centrada no seu mundo interno, desdenhando todo o resto. E agora o que mais a pessoa quer é levantar da cama, da cadeira de roda, ou parar aquela dor para ela conseguir assistir um programa na televisão, escutar uma música, ler um livro, que ela não consegue mais. Então, aquela nossa prepotência de achar que pode tudo é enquanto a divindade está permitindo aquele corpo saudável, mas quando o indivíduo desdenha, como Joana de Ângeles vai dizer em outro momento, vem a expiação. É irrefragável, inegável, inescapável a evolução. Se o indivíduo ele adia essa evolução por conta de vaidades, orgulho por muito tempo, vem a expiação. Aí não tem escapatória. Para ajudá-lo, porque senão ele vai entrando cada vez mais fundo no poço. Vamos lá. Observas como experimentam aflições alguns espíritos nobres e gentis que trabalham em favor do bem e cultivam os ideais da edificação e da caridade, enquanto outros, que se dedicam ao mal e preservam sentimentos destrutivos, permanecem em irretocável estado de saúde ou desencarnam sem a presença das dores angustiantes. O que parece um paradoxo. Como que uma pessoa boa, missionária, trabalhadora do bem, passa por apertos, dificuldades, doenças, restrições, e uma pessoa que, como ela diz aqui, enquanto outros se dedicam ao mal e preservam sentimentos destrutivos, permanecem em irretocável estado de saúde. Parece um paradoxo. Então, espera aí, então não vale a pena ser bom? Não vale. É que aquela pessoa boa está se iluminando. E esta que tem um corpo saudável está sendo má, está prejudicando os outros, ela está gerando tormentos. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, mas bem-aventurados, sim, porque eles, os aflitos, eles já estão resgatando e corrigindo os erros passados. Eles não estão mais cometendo erros. Então, o sofrimento de hoje, no caso deles, é de reparação, é de crescimento. Agora, este que é uma pessoa má e usa e tem saúde, está usando até o corpo para atender os seus interesses, ele está gerando débitos, está complicando o seu destino, está gerando doenças, está gerando prisões internas,
das imagens dos tormentos que ele causa a outrem, prisão interna que ele não vai conseguir fugir, emoções tumultuadas. Então, quando você vê uma pessoa má sendo bem-sucedida, não pensa que ela é sortuda e está privada de responder pelo que está fazendo. Não. Ela está já esboçando um futuro complicado para ela. Mas olha só, mas tem explicação. Não é raro inquirires por que coisas más acontecem a pessoas boas. Muitas vezes se indaga. E algumas pessoas dizem, poxa vida, mas eu sou ético, eu sou uma pessoa boa, procuro melhorar, ajudar os outros e as coisas não acontecem. O outro aí pisa na bola, fala mal dos outros, procura tirar vantagens e as coisas dão certo. Mas ele vai responder por tudo. Lei de causa e efeito. Esses fenômenos, porém, fazem parte do processo da evolução e constituem desafios que facultam o crescimento espiritual do ser. Então, aquele que está passando pelas limitações, dificuldades, está crescendo, está superando os seus limites. O outro está se enredando nos tormentos que ele está provocando. O sofrimento, do ponto de vista espiritual, é uma verdadeira bênção que Deus oferece aos seus filhos. Então vamos refletir nisso, vamos sair dessa visão mercantilista, utilitarista, consumista da sociedade. Porque para a sociedade que trabalha nesse esquema, vai falar, o que? O sofrimento é uma bênção? Como assim? O sofrimento é uma desgraça, é um problema, só traz sofrimento. Não, é uma bênção do ponto de vista espiritual, porque está trabalhando o espírito. Então olha só, bênção que Deus oferece aos seus filhos a fim de proporcionar-lhes o desenvolvimento dos tesouros divinos. Os tesouros divinos estão aflorando, estão se desdobrando, enquanto aquele outro, a pessoa má que só está pensando nela, ela está se entranhando, se aprisionando no ego doentio, exigente, que quer mais, sempre insatisfeito, nunca consegue ser saciado, inveja todo mundo, aquela angústia permanente, aquele medo de perder as coisas, de que coisas ruins aconteçam. É o ego enfermo no qual o indivíduo está se enterrando e que vai demorar para ele sair dessa situação, depende do que ele faz. Né? O desenvolvimento dos tesouros divinos. Olha, gente, você quer melhor do que o tesouro da paz interna? A paz interna de você deitar no seu travesseiro e ter boas lembranças e conseguir pegar no sono. Tem gente que põe a cabeça no travesseiro e fica preocupada com os barulhos, de que alguém está descobrindo o que ela está fazendo, que alguém sabe que vai acontecer alguma coisa, vão descobrir. Como que é o tormento dessa pessoa? Vale a pena? Vale a pena? E precisa, às vezes, se encher de medicamento e não adianta nada, acorda atormentado, atormentada, por conta dos tormentos que fica gerando na sociedade e em si mesmo. Então, tesouros divinos que lhes permanecem em germe, está aqui dentro de você, de mim, de todos nós. Todos nós temos esses germes divinos. Você está cultivando, você está fazendo isso vir à tona, ou você está deixando enterrado, está fazendo sobressair, prevalecer os tormentos, o desdém. Liberando-os das heranças ancestrais, dos erros do passado, que o capacitaram a alcançar o estado de humanidade. Então, muda esta visão. Não é que fazemos apologia do sofrimento, é que vemos o sofrimento aí trabalhando a personalidade dura, imperfeita, para ela se aprimorar, para melhorar. Não é? Bom, agora nós vamos para o intervalo, você toma um cafezinho, reflete e voltamos já. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.
Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Muito bem, estamos de volta, hoje estudando o livro Tesouros Libertadores, de Joana de Ângela Espírito, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Agradeço o pessoal que está no Face, a minha esposa, o meu amor, está escutando. Fico feliz, como todos os ouvintes e telespectadores da TV Mundo Maior. Tem algumas perguntas aqui que não dá para eu ler agora. Mas uma pessoa está dizendo que está passando por isso que nós estamos falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver que ela falou que está com câncer. Bom, olha, para você que está com câncer e ela teve um AVC também, é claro que você tem que buscar os caminhos corretos que a medicina para trabalhar o que está acontecendo com você, mas do ponto de vista espiritual, é importante nós aprendermos a não nos revoltar, porque a bondade divina quer o melhor de nós e que nós saibamos aproveitar a experiência para o crescimento. Então, ora bastante pedindo a Jesus que te dê força para você entender o que está passando e aprender com tudo isso. Né? Não transforma esta oportunidade numa rebeldia, numa revolta que vai deixar você mais tensa. Você acompanhando a literatura espírita, você vai ver que quando os benfeitores observam o esforço da pessoa, quando a pessoa tem modificação do comportamento, eles curam. As doenças são curadas, porque elas são medicamentos também para o crescimento da pessoa.
Quando nós merecemos, podemos ser ajudados. Então, e o Espiritismo mostra isso, não é? Isso não é uma palavra só para conforto, é uma realidade. Está aí milhares de pessoas curadas nos vários trabalhos espirituais, e o principal é curar a alma, é curar as ideias, as emoções, para que o indivíduo tenha mais lucidez para melhor aproveitar a sua existência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa ler para a gente discutir. A Luzia diz: bom dia, Mário, gosto muito do enfoque que dá ao Espiritismo. Concordo com você, a maioria, também os espíritas, põe o foco na vida material, dificultando o entendimento dos problemas e doenças que talvez morram sem nunca serem resolvidos ou curados. Ok, muito obrigado pela sua colocação. Aqui o Wagner diz: a lei de causa e efeito é condicionante dos atos humanos e acaba calando o livre-arbítrio. Calando não. Você tem o livre-arbítrio de escolher agora, de desligar o rádio ou de ligar o rádio. Você tem o livre-arbítrio de ir para o seu trabalho ou não ir para o seu trabalho. Agora, você aprende, não é? A lei de causa e efeito faz o indivíduo aprender. Quando repercute no indivíduo os efeitos das suas ações, então ele vai ficando consciente do que ele está fazendo, do poder pessoal, porque aquilo que ele faz reflete no seu entorno. Portanto, ele pode aprender a fazer escolhas acertadas, não é? Mas o livre-arbítrio permanece. E é óbvio que à medida que vamos ficando mais lúcidos, vamos fazendo escolhas mais acertadas. Não sei se é isso que você quis dizer, mas de qualquer jeito está aí a nossa reflexão. Vamos continuar com Joana de Ângeles. Deixa eu ver onde eu parei. Olha só. Naturalmente que aqueles que hoje são bons, nem sempre o foram. É a reencarnação elucidando, ministrando o conhecimento que o materialismo não alcança. Então, quando se fala, nossa, mas essa pessoa boa sofrendo, mas quem foi essa pessoa no passado? Por que ela está sofrendo? É a opção dela, porque a pessoa na vida espiritual, também na programação reencarnatória, ela pode solicitar, mesmo sendo boa, passar por situações difíceis que vai servir de exemplo para os outros. Não é? Então, a gente não pode cair num reducionismo, de enxergar a vida nesse condicionamento materialista, de querer vantagens, de fazer avaliações do ponto de vista material, né? Não levando em conta a economia evolutiva do espírito, que é mais importante. Não as coisas imediatas. Não quer dizer que nós desdenhamos as coisas imediatas, não. Vamos trabalhar para fazer um curso que achamos importante, comprar uma casa, se conseguirmos comprar um carro, fazer viagem, almoçar, jantar, comer um doce, tomar um sorvete. Nós vamos fazer isso, é claro, mas a vida não se resume nestas questões. Continuando. Então, naturalmente, que aqueles que hoje são bons nem sempre o foram, e ora resgatam os lamentáveis enganos de jornadas pregressas, nas quais se comprometeram de maneira infeliz, escrevendo a trajetória pela qual hoje peregrinam. Olha, tem alguns espíritas que eles querem tirar a lei de causa e efeito. Ah, mas tudo é karma? Depende. Tudo que nós fazemos tem consequências. Se eu estou fazendo uma coisa consciente e isso tem significado, está dentro da lei de causa e efeito, né? Porque tem gente que atribui tudo somente às condições sociais, mesmo alguns espíritas. Outro dia caiu um avião, matou aí mais de 200 pessoas, aí alguém foi dizer, espírita? Não, isso daí é um problema do avião, falha técnica. Mas por que houve aquela falha técnica? Por que dentro do avião morreram 200 e 2 ficam vivos? Isso não faz parte de uma programação reencarnatória? É casual, então. Então, esses 2 tiveram sorte de o avião não bater do lado deles, é isso? É lei de causa e efeito. Né? Os benfeitores têm um trabalho muito grande para colocarem todas aquelas pessoas juntas na mesma situação, pela prova que vão passar. Bom, continuando.
Deixa eu ver onde eu parei aqui. Escrever. Bom, sucede que as leis soberanas da vida são feitas de amor e de justiça irrefragáveis. A justiça e o amor de Deus, né? E ninguém as burla sem sofrer-lhes as consequências. Ninguém vai burlar as leis divinas. Vai ter as consequências. Não é punição, é consequência. A punição fica por conta das crenças do indivíduo, né? Por outro lado, aqueles que hoje permanecem na indiferença ou se comprazem em gerar dificuldades para o seu próximo, desfrutando de alegrias e concessões que parecem não merecer, estão dispondo da oportunidade de produzir e de despertar os sentimentos elevados que jazem entorpecidos pela inferioridade na qual ainda se encontram. Eles utilizam esses recursos para quê? Para si mesmos, para os seus, somente isso. Você vê aí no cenário mundial pessoas desviando quantidades imensas, que dá para 3, 4 vidas só para ele ou só para a família. Olha como essa pessoa vai se endividando. Volverão, olha só. Quem está falando isso daqui é Joana de Ângeles, é um espírito elevado, não é o Mário Mas. O Mário Mas só faz leitura aqui, olha. Volverão ao proscênio terrestre oportunamente e serão considerados bons, experienciando as aflições que soam como injustas. Depois de aprender com seus erros, voltam, pedem para passar por situações diversas, enfrentam problemas complexos da sociedade, voltam como bons, mas enfrentando dificuldades, problemas. Só que aí já muda, não é? Como a pessoa já está em processo de crescimento, de melhoria, de resgate, ela já tem mais consciência. Então, o sofrimento não tem mais aquele peso que tinha no passado. Quando você compreende uma coisa, então, por exemplo, vamos pegar o seguinte, você perde alguém, a pessoa desencarna. Essa perda tem uma cota de estresse ou de sofrimento, né? Digamos que numa escala de 1 a 10 você sofre 8. 8 nessa escala. 8. Aí você tem a compreensão do Espiritismo ou alguém te dá o conforto do Espiritismo. Olha, essa pessoa só desencarnou, ela não desapareceu, ela ainda vai voltar a falar com você. A sua dor de 8 passa para 4 ou para 2. Percebe? Então, o grau de compreensão que você tem faz você ter uma postura diferente diante da situação. É evolução. Bendize desse modo a dor do ser querido. Bendize. Quando o ser querido está sofrendo, ora por ela, faça boas vibrações. Neste momento de testemunho e de elevação moral, porquanto ela é a benfeitora anônima, a mensageira do amor de Deus em favor dos seus filhos. A dor é a mensageira de Deus. Está trabalhando a pessoa. As ideias, as crenças, os equívocos do passado. Tudo no universo é resultado de incessantes transformações. Incessante. Tudo vai mudar. Tudo vai passar. Nunca reajas com rebeldia à sublime experiência do sofrimento que te modela interiormente, demonstrando-te, por um lado, a transitoriedade da aparência material, ao tempo em que te prepara para a perenidade da vida além da disjunção molecular. Estamos nos preparando para essa vida maior, pelos infinitos roteiros da imortalidade. Roteiros da imortalidade. Não é uma bênção? Não é uma palavra apenas para dar consolo. Não, é real. Se você for numa sessão mediúnica, tem gente que só sabe ler, né? Se você for numa sessão mediúnica e você escutar o depoimento de um desencarnado que está sofrendo há décadas na vida espiritual, a sua postura vai ser outra. Se você for numa sessão mediúnica de desobsessão
onde você vê o estado deplorável do obsessor, o desejo de vingança, vai ser diferente. Um benfeitor espiritual, num livro de André Luiz, ele vai falar: se os encarnados pudessem participar de uma reunião dessa por 5 minutos, ou um tempo que fosse, reunião no plano espiritual de socorro aos desencarnados atormentados. Então o benfeitor fala: se os encarnados participassem de uma reunião dessa, eles mudariam a vida totalmente. Mudariam a vida. Porque os tormentos são inimagináveis, inimagináveis, por conta daquilo que as pessoas fazem nas suas vidas, de maldade, prejuízo aos outros, etc, etc. Né? Então, não é um discurso. Não é um discurso. O discurso veio depois da experiência. Depois da experiência. Allan Kardec começou a observar os fenômenos se mexendo. Ele não fez uma teoria antecipada. Né? A mesa se mexia, escrevia, os cestos escreviam com o movimento dos espíritos. Então, a teoria veio depois. Então, quando nós estamos ouvindo isso daqui, se você vai numa sessão mediúnica, ou se você tem clarividência, clareaudiência, você vai ver. Você vai ver. Não é só um discurso. E muda, né? Eu lembro a primeira vez que eu participei de uma sessão de desobsessão e depois numa outra sessão, no desenvolvimento mediúnico, de um espírito atormentado que se apresentou. Nossa, nossa, como a nossa vida é abençoada. Nós temos sol. Você sabe lá o que você sair aí fora, você vê um sol? Uma árvore? No Vale dos Suicidas, no livro da Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, eles vivem naquela escuridão, praticamente neblina. Eles não conseguem ver o sol, eles não conseguem ver uma árvore verde. E André Luiz passou pela mesma situação no umbral. Ele não tinha descanso, ele vivia num lugar atormentado o tempo todo. Né? E os benfeitores vão falar, por exemplo, no livro de Memórias de um Suicida, se os encarnados soubessem a bênção que é ter um sol, um céu azul, as nuvens, as árvores, um rio, porque nesses lugares atormentados eles não veem isso. Às vezes ficam décadas nesses ambientes, às vezes séculos, em ambientes irrespiráveis, atormentado. Quem leu o livro Libertação, do André Luiz, vai ver como que são essas zonas inferiores, lugares ainda que tem tochas, tudo sujo, cheirando mal, pessoas atormentadas, correndo daqui para lá, gritando, perseguindo, planejando coisas. É isso, os lugares inferiores. Nós estamos nesta bênção que é a Terra, que dá a oportunidade de você acordar de manhã, ter um sol, ter um dia novo. Agora, falta nós darmos valor a isso, aproveitarmos essas bênçãos, essas concessões para o nosso crescimento. Infelizmente, tem pessoas que aproveitam, que usam essas concessões divinas para fazer o mal, para planejar ataques, derrubar os outros, prejudicar, causar sofrimento. Né? E aí, quando vão para essas regiões atormentadas, o que ela vai dizer? Que Deus não existe? Existe e te deu todas as oportunidades. Não quer dizer que você vai ficar lá eternamente, obviamente, né? Mas é uma experiência que o indivíduo escolheu. Bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui como está, porque a hora que eu vou ver já acabou. Pessoal, quanto tempo eu tenho aqui no controle mestre? 6 minutos. Continuando. Renasceste para dirimir-te dos equívocos e disparates que te permitiste nas experiências transatas. Nós reencarnamos para trabalhar essas questões do passado. Então, vamos nos esforçar, vamos buscar recursos espirituais, forças no centro espírita, no Evangelho no lar, nas leituras edificantes, no comportamento ético, para que nós consigamos trabalhar essas questões pelo qual nós reencarnamos. Não pensa que a sua vida não tem sentido, que você não tem importância. A sua vida é muito significativa.
Você pode estar numa situação que não tem ninguém perto, mas que você pediu e ela é importante para você aprender alguma coisa. Ou seja, dê valor à situação que você está passando. Aprenda com ela. Sai dessa visão limitada do materialismo, de achar que você não tem importância porque você não tem coisas, né? Você tem o conhecimento, você é uma centelha divina, você é importante. A dor daquele a quem amas é mensagem oportuna e advertência aos teus sentimentos. E falam-te sem palavras que não permanecerás indene a equivalente processo iluminativo. Não vamos deixar de passar também por essas experiências se fizer parte do nosso crescimento. Portanto, vamos nos fortalecer, porque aí estaremos preparados para enfrentar as provas, as experiências que a vida nos oferece, sem revolta. Preparas-te para a construção do reino de Deus no próprio coração, de modo que, se estiver na divina planificação um testemunho equivalente para ti, ou seja, de doença ou sofrimento, estejas em condições de enfrentá-lo com elevação e alegria, tendo em vista os benefícios que te advirão pelo sublime resgate. A gente não tem ideia do que essas experiências que estamos passando vão trazer depois para nós, né? Ela fala aqui do sublime resgate. Outra colocação importante para nós refletirmos da benfeitora, que nós estejamos em condições de enfrentá-lo com elevação e alegria. Então veja bem, eu posso estar triste, posso estar de baixo astral, mas lá dentro eu sei que isso tem uma finalidade. Eu estou triste porque doeu, mas eu tenho uma confiança interna de que aquilo vai passar, de que isso vai passar. E aí nós vamos passar a experiência com elevação e alegria, né? Meu Deus, me dá força para superar isso, me dá força para entender. E aí nós vamos buscando o bom ânimo, porque a experiência nos liberta dos erros cometidos, erros que são restritivos, que são perturbadores. E à medida que vamos nos liberando, vamos melhorando. E vamos, então, aprendendo a nos esforçar a gerar o bom ânimo. Eu sei que as coisas vão dar certo, que tudo é passageiro, que as leis de Deus são boas. Então, isso vai trazendo uma boa ação ou reação em cima da situação, né? Deixa eu ver aqui novamente o nosso tempo. Tem uma pergunta aqui, o nosso tempo está em 3 minutos. Tem uma pergunta aqui, aliás, deixa eu ver aqui, acho que tem mais de uma pergunta, é isso? Tem várias perguntas. Bom dia, meus amigos, eu sou Fátima, gostaria de saber a quem me reportar para saber e tirar uma dúvida que surgiu em um estudo. A pergunta é, se Jesus continua evoluindo sim, Jesus continua evoluindo, claro. Nós temos a eternidade pela frente. Jesus é o governador da Terra. Você já pensou que existe um governador do nosso sistema solar? Um governador da nossa galáxia? Um governador de alguns universos? Não para nunca. Mário, seu programa é maravilhoso. Muito obrigado. Um lindo dia. Cristiane Campinas. Sabemos que nós só evoluímos, correto? Mas quando essas pessoas que cometem um erro, um ato grave, isso já estava na programação reencarnatória? Não está na programação do indivíduo ele cometer um ato, cometer um assassinato, não. Ele programa para fazer certo, aí vem as tendências dele. Bom, gente, o programa chegou ao fim, muito obrigado a todos. O livro estudado é Tesouros Libertadores, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que fez 91 anos. Parabéns e um beijo para você. E da benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos buscar Deus constantemente. Até mais. Você ouviu
desafios e soluções.